A semana vai ser de muita expectativa, diante de tudo que aconteceu no final de semana, né, meus amigos? A gente vê toda essa injustiça acontecendo com o presidente Bolsonaro e nem assim, né, nem assim a gente vê ele esmorecer. Se o presidente Bolsonaro, que está passando por tudo isso, por toda essa tempestade que Alexandre de Moraes está causando, não só o presidente Bolsonaro, obviamente, mas como todo o Brasil, mas se ele se mantém firme nesse momento, quem somos nós para também não estarmos na mesma situação? É muito difícil a gente pegar e falar num momento como esse, a perversidade e maldade dessas pessoas, né? A gente ainda tentar se manter, podemos dizer, né, meus amigos, mais conscientes daquilo que a gente vai ter que fazer a partir de agora. É óbvio, diante de tantos absurdos, a sociedade brasileira, né, muitas vezes fica anestesiada, porque em toda ditadura é justamente o que esses perversos fazem. Eles vão dobrando a aposta, tal, para poder perpetuar com suas maldades. A segunda-feira, eu acredito que hoje, né, vai ser um dia de muitas novidades. Tanto o advogado do Trump, tanto o Jason Miller, né, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, a reação que eles tiveram aqui, muito forte, muito intensa, né? Acreditamos que alguma coisa vai acontecer durante a semana. Porque a gente precisa dizer que tudo isso que o presidente Bolsonaro está passando é um reflexo daquilo que o próprios Estados Unidos, com Biden, a CIA, fizeram lá em 2022. As pessoas, muitas vezes, agora, né, ficam desanimadas, que o Trump não vai fazer nada, tal. Eu não acredito nisso, meus amigos, porque eles utilizaram, por exemplo, a questão do tarifaço, podemos ver aí essa situação, naquele primeiro momento, para ver se esses elementos que estão aí desgovernando o Brasil, se eles tomariam alguma providência. A gente sabia que, obviamente, o Lula, tanto Moraes quanto muitos que lá estão todos juntos, eles não iam fazer absolutamente nada, eles não estão nem se importando com questão de tarifaço, com questão de imposto para o brasileiro, tal, até porque um sujeito que tora e lomba imposto no povo todos os dias da maneira mais cruel que existe, ele não ia se importar com o tarifaço vindo dos Estados Unidos. O Lula não está nem aí para empresário, não está nem aí para absolutamente nada. E nós vamos mostrar tudo o que está acontecendo aí nos bastidores. O presidente Bolsonaro, gente, nem numa hora tão difícil como essa, o presidente Bolsonaro se deixa bater. Olha essa imagem aqui. Isso aqui, obviamente, né? Essa Globo nefasta. Reparem como funcionam as coisas, né? O Alexandre de Moraes faz todo tipo de absurdo, todo tipo de maldade. Imediatamente entra esses elementos, esses jornalistas, podemos dizer, da Globo, para poder dar respaldo a tudo aquilo que Moraes e Lula faz. Então aí eles veem que Bolsonaro tentou fugir, que Bolsonaro empreendeu fuga, que Bolsonaro não sei o quê, que Bolsonaro pra cá. É só Bolsonaro praticamente 24 horas por dia nessa emissora. E aquilo que a gente vinha falando. Você acha que se o presidente Bolsonaro quisesse fugir, ele ia fazer dessa forma? Com 2 policiais federais na porta da casa dele? Para começar, essa tornozeleira eletrônica que colocaram nele é justamente uma maneira para poder humilhar, para poder deixar ele totalmente acuado. Não tem absolutamente nada a ver com fuga, com isso, com aquilo. Não, não, não. É para humilhar. Porque diante de tudo que esse sujeito tão nefasto quanto o Inácio fez contra esse país, em nenhum momento ele utilizou tornozeleira eletrônica. Em nenhum momento.
Lógico que o que fizeram com o presidente Bolsonaro não passa de uma narrativa. E nem nessa hora tão difícil, olha esse vídeo. Bolsonaro... Nem vou tirar a voz dessa sujeita. Nem nessa hora tão difícil o presidente Bolsonaro, olha aqui, meus amigos, se ele ainda está se mantendo firme, quem somos nós para não seguir o seu exemplo? Olha aqui, ó. Isso me dá uma esperança gigantesca. Olha aqui. Nem nessa hora tão difícil, Jair Messias Bolsonaro se deixa abater. Olha aqui. Ele não está com cara de... Lógico, por dentro a gente sabe muito bem como ele está, né? Ainda mais a gente que faz tantos vídeos aqui. Mas nem numa hora tão difícil, olha lá ele sorrindo, isso me dá uma esperança gigantesca. A gente sabia que Alexandre de Moraes ia usar esse modus operandi. Tudo isso foi uma desculpa que ele utilizou para poder prender o presidente Bolsonaro. E bem no dia 22, né? A gente tem que evitar muita coisa aqui, porque vocês sabem como que está a situação, como que está a situação e o que esses personagens não são capazes de fazer. Com qualquer pessoa aqui. Com qualquer. Se ele está fazendo com o presidente Bolsonaro, vocês imaginam. Mas olha só. Depois de toda a tempestade, meus amigos, vem a bonança, né? Isso aí vai passar. Isso aí vai virar história. Tá? A nossa primeira dama, gente, que exemplo de... Ela chegou lá na polícia, cara, nem vou falar pra vocês aqui, Polícia Federal, tá? Olha, acho que vocês já devem entender. Olha a nossa primeira dama. Mantendo-se firme, né, meus amigos? Até porque o presidente Bolsonaro vai precisar muito da esposa nesse momento, né? Da Michelle. Ele sabe que ele pode contar, a Michelle é uma senhora esposa, né? Tem um amor, um carinho gigantesco nele. E a gente, e nós, aqui, vai precisar muito da nossa força. O Jason Miller, que é o conselheiro do presidente Trump, ele colocou essa imagem aqui, ó. O inverno está chegando, né? Trouxe isso. Aí ele colocou: para todos os enganados que pensaram que a caça às bruxas do STF de Moraes contra Bolsonaro era exagerada, que Moraes só queria Bolsonaro cumprisse um pouco de prisão domiciliar, mas não queria mandá-lo para a prisão, espero que estejam aproveitando o café da manhã. Isso aí foi um recado do Jason Miller, né? E o Martim de Luca, antes, né, eu vou colocar aqui o pronunciamento do Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele havia postado uma mensagem no X. O X está sendo muito importante para colocar e compartilhar as coisas que estão acontecendo. Aí a Embaixada dos Estados Unidos compartilhou a fala dele em português. O juiz Moraes, um violador de direitos humanos, sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante do seu maior ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política do Brasil. Olha só. A provocativa e desnecessária prisão do presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação, não há mais nada perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder. Foi o que ele postou, né? O vice-secretário dos Estados Unidos. O Martim de Luca, advogado do presidente Trump, colocou: muitas pessoas estão continuando escrevendo, em particular, dizendo: os brasileiros não estão protestando porque estão com medo. Depois do 8 de janeiro, Moraes transformou o medo em arma. Qualquer um pode ser o próximo alvo. Mas ele tem um vídeo aqui, ele falando a importância dos brasileiros se mobilizarem, se manifestarem nesse momento. Como essa coisa toda aconteceu no final de semana, o correto agora seria os nossos deputados
de direita, senadores, tal, que estão preocupados com tudo que está acontecendo, organizar uma mobilização imediata, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, porque é preciso as pessoas se manifestarem, meus amigos, todos nós irmos para a rua. Estão falando, para mim, em privado, o presidente Trump tem que salvar o Brasil, o presidente Trump tem que sancionar todo mundo, os Estados Unidos têm que fazer XYZ. E tem uma realidade que não é falada muito, mas que precisa ser ressaltada. E a realidade é que os Estados Unidos não podem salvar o Brasil se os brasileiros mesmos não estão salvando o Brasil. Eu acho que o que temos visto nos últimos meses é uma indignação extrema nas redes sociais, mas poucas pessoas se manifestando na rua, poucas pessoas se manifestando no Congresso de uma forma que rebate, por exemplo, o 2% Alcolumbre, né? Eu que chamo ele de Alcolumbre 2%, que está segurando mais de 20, acho que 22 pedidos de impeachment. Então, assim, quando você tem uma captura das instituições e as instituições deixam de funcionar do jeito que é esperado, são os brasileiros mesmos que têm que liderar. O que ele está dizendo aqui, os Estados Unidos dão o apoio, mas somos nós que temos que ir para as ruas. Não tem como eles trazerem pessoas aqui para fazer aquilo que nós temos que fazer. Todos estão cansados, estão muito angustiados. É justamente como eles agem, para poder deixar as pessoas cada vez mais para baixo. Não há momento para desânimo e não há momento para desistir. A gente desistir e entrega tudo para eles. A gente vai dar esse gostinho, esse sabor para eles aí, entregar o nosso país que a gente tanto ama, o lar da nossa família, dos nossos filhos, para essas pessoas. Você vê, o cinismo é tão grande, você vê as barbaridades que esse pingaiada está falando no G20. É de lascar, meus amigos. Ele fala aqui, ó, vou colocar aqui, ó. A verdade incomoda é que nenhum país estrangeiro pode salvar uma nação cujos próprios cidadãos têm medo de enfrentá-la. Os Estados Unidos podem expor o que está acontecendo, pressionar, impor custos, sanções, mas não podem ir às ruas pelos brasileiros. Nem mesmo Trump pode resolver o que os brasileiros não querem lutar por si mesmo. Lógico, está todo mundo cansado, né? Porque, óbvio, como eu disse, é justamente isso aí que eles estão propensos a fazer para deixar as pessoas totalmente anestesiadas, para não ter reação diante das barbaridades que eles fazem aqui, ó. Alcolumbre admite a Lula o voto contra, mas não segurará a análise. Essa situação aí com o Alcolumbre vai fazer alguma coisa aí para conter o Messias no STF e tal. Martim de Luca ainda colocou, Alcolumbre 2%, ele chama Alcolumbre de 2%. Você não consegue encontrar tempo para colocar uma lei de anistia em votação ou para analisar os 22 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes? Mas a confirmação de outro operador político de Lula para o Supremo precisa ser acelerada? Explique isso ao público, por favor. Olha o que ele coloca aqui, criticando abertamente esse sujeito, né? Que até a semana passada o Alcolumbre estava ali ligando para os senadores, falando que não ia aceitar, tal, né, o Messias no STF, por causa da questão Pacheco, e a gente observa aqui, né, o presidente do Senado avisou a Lula que votará contra a indicação de Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. Segundo aliado, o senador também relatou ter avisado ao petista no último encontro entre chefes de poderes que não seguraria a análise do nome escolhido pelo Planalto e deixaria a campanha rolar solta. Ou isso aí é barganha, né, meus amigos, negociação, ou não sei mais o que, né? É uma reação muito importante, né? Aqui, ó, tô falando para vocês que o cinismo é muito grande. Lula, na África do Sul. Jair Messias Bolsonaro foi julgado e teve todo o direito à presunção de inocência. É muito cara de pau. A Globo levando especialistas, né,
eu tentei colocar na live ontem, acabou caindo lá em São Paulo, tava, né? Que, falando aí no risco de fuga de Bolsonaro, não foi o que a especialista falou, né? No caso, olha aqui, ó, acho precipitado afirmar que vai gerar risco iminente de fuga. Acho que Bolsonaro iria fugir lá da casa dele, tal, na situação que o presidente Bolsonaro está com 2 policiais federais na porta, conforme eu estava falando. Os caras vistoriam o fusquinha da Michelle Bolsonaro, o porta-luva da Michelle Bolsonaro. Como se o presidente Bolsonaro coubesse no porta-luva de um fusquinha. É a nossa Polícia Federal, a nossa excelentíssima Polícia Federal. Polícia Federal é essa, olha só. O Lula pôde escolher o seu diretor-geral, o presidente Bolsonaro não pôde. O Ramagem foi um cara extremamente combativo, um baita policial federal, depois ele foi para a ABIN e tal, tá agora em segurança nos Estados Unidos, graças a Deus, né? Mas imagina se o Ramagem fosse diretor da Polícia Federal e fizesse 1% apenas do que o que aí está agora, o tal do Andrei Rodrigues, faz todos os dias lá dentro. Virou o maior puxadinho do governo do Supremo Tribunal Federal. A Chiquitita da CNN coloca, né, possíveis efeitos colaterais da medicação que o presidente Bolsonaro estava tomando. São vários os remédios que ele estava tomando. Confusão mental, agitação, delírio, porque é óbvio que homem, um simples mortal, a gente tem que colocar aqui que o presidente Bolsonaro é como todo mundo, ele é um ser humano de carne e osso. Vai aguentar tanta pressão, barbaridade e injustiça, porque se o criminoso, se a pessoa cometeu um crime, é um criminoso, ela sabe o que ela praticou. Agora, quando você não fez absolutamente nada e elementos fazem aquilo que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, é revoltante. Se é para nós, que estamos indignados com tudo que está acontecendo, imagina para ele. Imagina para o presidente Bolsonaro. Né? A gente vê tudo aí. Vamos acompanhar, hoje vai ser um dia de muita coisa, com toda certeza, né? Depois do final de semana tão bárbaro e absurdo, né? Vamos ver se os nossos deputados começam uma reação para a gente, né, tá passando aqui tudo que for acontecendo ao decorrer do dia, ao decorrer da semana. Compartilhe esse vídeo, eu peço aí para vocês, meus amigos, solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco eu estou de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.